Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta com vocês. Vamos falar agora, dentro desse nosso módulo dos pronomes, falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos conhecê-los. Pessoal, veja só, o pronome pessoal do caso oblíquo, como nós vimos, assumem, na maioria das vezes, a função de objeto direto, objeto indireto, podendo ser tônicos ou átomos, não é verdade? Então aqui, ó, objeto direto, objeto indireto, isso é importante para a gente perceber, tá? Vejam só, os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Essa é uma informação óbvia, tá? A forma comigo, contigo, conosco, podem ainda assumir função de adjunto adverbial de companhia. Veja só o exemplo ali, ó. Então, você comprou esta blusa para mim. Então, quem compra, compra algo para alguém, objeto indireto. Falou assim, você sabe que eu gosto de ti. Quem gosta, gosta de alguém. Olha só, objeto indireto. Mas vejam, amanhã eu vou ao cinema contigo. Veja que ele dá a ideia de companhia, né? Um adjunto adverbial de companhia. Tá? Então, veja, a gente sempre pode descobrir mais alguma funçãozinha que pode ser pedida quanto à classificação sintática. Vamos lá. Pessoal, os pronomes oblíquos são precedidos de uma posição, podem ser usados quando na frase o substantivo tem função de objeto direto e indireto, como nós vimos. Só que vejam só, quando eles forem objeto direto, eles sempre serão o a, os, as e, logicamente, as suas derivações que nós veremos, né? Falou assim, lolá, noná. Os indiretos, o indireto, o lhe e o lies. Então, sempre que você tiver o pronome lhe ou lies, você está vendo um objeto indireto. O a, os, as, lolá, los, las, objeto indireto. Nós ainda veremos isso daí quando falarmos sobre a própria estrutura da regência e virmos ali o predicativo dos verbos, tá? Então, vejam, e outra informação para poder adiantar. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos, eles têm tanto função, olha só, eles têm função dos dois termos, objeto direto e objeto indireto. Veja, encontrei-o numa loja no centro da cidade. Quem encontra, encontra algo, é objeto direto. O diretor ligou-lhe, mas ele não atendeu, ou seja, ele ligou a ele, ligou para ele. Então é o nosso objeto indireto. Isso daqui é só uma ilustração, como nós vimos do sujeito, nós ainda vamos falar sobre os tipos de sujeito, toda a sua estrutura. Aqui nós estamos vendo a relação do pronome oblíquo, apresentando para que a gente possa se aprofundar neles depois, tá? Então veja só, o que nós temos aqui, só para você entender. Os pronomes oblíquos átonos, o a, quando vierem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Então vamos lá. Vou falar bobagens quis o carro e fiz a tarefa. O que acontece que nós estamos falando? Quando esses verbos, vejam só, quando o pronome vier depois de verbos terminados por R, S ou Z, o que acontece? Nós retiramos o R, retiramos o S, retiramos o Z e usamos o lolá, los, las. Então, falar bobagens, o que eu vou dizer? Vou mudar a nossa cor aqui. Eu vou falar lá. Quis o carro, tiro o S. Como é que eu digo? Quilo. Fiz a tarefa, fila. Tá certo? Então vejam, eu retirei os termos finais, substituí pelo lolá, los, las. Tá certinho? Quando o nosso verbo terminar por som nasal, ó, vamos fazer a mesma coisa, né? Então veja só. Assim. Dão o carro. Então veja que nossos verbos estão com as terminações que estão ali, ó.
dão o carro, põe o carro na garagem, para que a nossa frase fique completa, tá? Depois, leem os livros e, por último, deram as revistas. O que nós podemos fazer aqui? Ó? Vamos lá, vamos trocar nossa cor novamente. Dão o carro, o que eu digo? Substituindo o elemento, dão no. Põe o carro na garagem, o que eu faço? Põe no na garagem. Leem os livros, leem nos e deram as revistas, deram nas. Importante a gente entender o que acontece com esses verbos, né? Vamos entender por que houve essa mudança. Falou assim, é uma mudança da natureza, uma mudança da estrutura do homem. Lembre-se da síndrome do Cebolinha. O que é a síndrome do Cebolinha? Né? O Cebolinha ele não fala para, ele fala pala. Né? Por quê? Porque ele troca o R pelo L. Isso daí é muito comum em crianças. Porque existe uma relativa dificuldade em produzir esse som, principalmente quando a criança ainda não está amadurecida. Né? O R, ele é muito difícil. Porém, colocar a língua no céu da boca é muito mais fácil. Então ele diz o lá, na tentativa de vibrar, o que ele faz é colocar a língua no céu da boca. Lá. E é justamente por isso que nós vamos ver muitas palavras se transformando e evoluindo, tá? Por esse fenômeno sonoro, um fenômeno sonoro, que acontece não só com a criança, mas com todo homem na história. Eu sempre costumo usar uma frase dizendo assim, imagine que num dia de neblina, você quer sair para tomar um sorvete de frocos, mas você não enxerga o caminho por causa dessa neblina, e aí o que você faz? Você segue aquelas frechas que indicam o caminho, né? As frechas. Você fala, nossa, coisa horrível. Pessoal, as palavras estão corretas. Neblina, froco, frecha. Só que isso daí é uma forma antiga. A própria natureza do homem achou mais simples substituir o R pelo L, por isso que se tornou neblina, floco e flecha. Só não venha me dizer que problema tem a mesma característica. Aí é erro mesmo, né? Se ele fala assim, ó, tô com um problema. Ah, está. Tá bom? Está, sim. Só que isso daí é da sua fala. Você que não está conseguindo falar a palavra de maneira correta. Não é evolução nenhuma, não. Falou assim, precisa resolver isso. Tá? Então vejam só. Essa é uma estrutura de substituição, de evolução normal. A mesma coisa porque o Z e o C trazem dificuldades também, e isso daí também gerou essa substituição com o passar do tempo na fala humana. Tá? Já os verbos terminados por expressões nasais é porque o ar sai pelo nariz. Eu vou fazer uma coisa meio ridícula aqui agora, mas para você entender. Quando eu falei dão o carro, ó, dão, tampa o nariz, fico fanhoso. Dão o carro. Se eu fosse colocar o, olha só, dão o. O ar está saindo pelo nariz, de repente ele quer sair pela boca. Então eu tenho o quê? Uma obstrução no meu processo de fala. Para que isso daí se torne mais brando, vejam, não é alguém que fala assim, acho que eu vou botar o N ali, não. Ele passou a produzir isso daí sonoramente. Então, deram no, ó, deram no. Tá vendo que o ar continua saindo? Então eu não preciso expelir o ar, parar e trazê-lo para a boca, que é uma coisa cansativa. Então eu faço essa substituição. Essa daí é a explicação da origem de você substituir o pronome oblíquo o, a, por lola ou por nona. Tá certo? Vamos para frente, vamos ver mais alguns elementos aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos agora usar aquela expressãozinha que todo mundo fala, pensando muitas vezes, o mim, quem fala é índio, mim não conjuga verbo. Vamos registrar bem isso? Nós vimos. Pronome pessoal do caso reto tem função de sujeito. Deixa eu voltar para minha caneta vermelha aqui. Tá? Tem função de sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo tem função de complemento. É por isso que o mim não conjuga verbo.
Ele não conjuga verbo por uma razão muito simples. Ele é complemento, quem conjuga verbo é o sujeito. Então, olha só. Como é que eu faço aqui? Ó? Não vá ao supermercado sem mim. Por quê? Não vá você, não vá tu, tá? Então, nessa construção, olha só, não vai, é o imperativo, tá? É o imperativo. Então, dentro desse contexto, é não vá você. Você é o nosso sujeito dentro desse contexto. Então, o mim é complemento. Ó. Compraram doces para mim. Eles compraram doce. Eu fui só o receptor. Essa é uma discussão entre ela e mim. Eu sei que muita gente respondeu eu, tá? Mas veja que aqui, olha, primeiro eu tenho uma preposição. Pessoal, a discussão, essa é uma discussão, a discussão é que está acontecendo entre ela e mim, entre nós, olha a preposição aqui, tá? Mesmo tendo ela, lembre-se que o ela preposicionado tem função de pronome oblíquo tônico, assim como mim, então essa é a verdade. Devolvam logo o livro para eu ler. Opa, agora, ó, devolvam. Então, devolvam vocês, é o sujeito, mas eu vou ler, eu estou praticando a ação de ler. Então, aqui é o eu. Não vai embora sem mim. Vejam que eu não pratico a ação, agora não vai embora sem eu mandar. Olha aqui o eu praticando a ação de mandar. Essa comida é para eu fazer, mesma coisa, sou eu que vou fazer. Sem você e mim, olha a minha preposição aqui, ó. Eles não deixarão o trabalho prosseguir sem nós, sem você e mim, tá? Ele revoltou-se contra você e mim. E esse daqui, ó. O pessoal diz o quê? Erroneamente, para eu ler isso é muito divertido. Não, minha gente, é para mim. Por quê? Essa frase, desconsidere essa vírgula, tá bom? Desconsidere essa vírgula. Essa frase poderia ser escrita simplesmente assim, ó. Ler. Isso é muito divertido para mim. Ou ficaria correto se eu colocasse o para eu aqui? Não. Então, o que está acontecendo é só o deslocamento desse elemento para cá, tá? Que não é obrigatório que seja com vírgula por ser apenas dois elementos, mas que foi pela possibilidade que essa vírgula aconteceu, mas ela não é a responsável por ser o mim aí e não eu. Não poderia ser eu de qualquer maneira, tá bom? Mesma coisa, vamos lembrar, pessoal, quando eu tenho conosco, quando eu tenho com nós, o nós sempre é determinado. Como assim, ó? O guarda discutiu conosco. Mas vejam que aqui eu tenho determinante. O guarda discutiu com nós dois. Nós somos dois, tá? Veja, ficaria bom se eu falasse conosco os mesmos todos discutiram? Ridículo, né? Então é com nós. Quem é o nós? O mesmos. Olha ele aqui. Ele discutiu com nós todos, nós somos todos, assim como lá em cima nós somos mesmos. Marta e Rita irão ao cinema conosco, veja que não há determinante. Já comentaram conosco sobre esse assunto e aqui embaixo eu determino quem somos, tá? Então é com nós quatro. Esse determinante é importante dentro desse contexto, tá certo? Agora vamos ver o seguinte, o que está certo e o que está errado aqui? Vamos olhar direitinho? Olha, a Morena discutia consigo mesma, perfeito, né? Ela com ela. Dirce, eu não preciso brigar consigo, pelo amor de Deus, é contigo, tá errado. Xena, os clientes querem falar consigo alguns minutos, não, mais uma vez querem falar contigo. Creonice, olha cada nome lindo, tá? Eu me recordo bem de si, não é de si, é de ti. Você se mudou para cá novamente. Evangivaldo é um homem que só pensa em si, tá certo, né? Olha aqui, ó, aqui errado, errado, e aqui certinho.
E Marinalva não trouxe consigo o dinheiro. Tá certo também. Então vejam só que interessante essa relação. Vamos vendo como cai isso daqui em uma das provas, a prova da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, ó, para o estabelecimento aqui, ó, da coesão, são diversos recursos disponíveis da língua portuguesa. Entre eles estão os pronomes. O termo las, em destaque no primeiro parágrafo, trata-se de pronome pessoal. Então ele quer saber, na verdade, aqui, olha só, aqui que ele se refere, que tipo de pronome pessoal? Pessoal, nós já sabemos, né? Ele é um pronome oblíquo, então o reto está fora, tá? Ele é um pronome oblíquo átono, então o tônico fica fora. Aqui, que se refere a palavras transexuais, e aqui, que se refere a palavras saias. Então vamos ver no que ele fala? Na prática, o uso de saias está autorizado para os meninos que podem usá-las. Usá-las quem? Olha só, as saias. Então, é justamente para fazer essa referência. Está errado aqui, transexuais. Nossa alternativa correta é a alternativa E. Certinho? Vemos depois, no nosso próximo bloco, mais sobre os pronomes e vamos caminhando. Até já, minha gente.